Todas as imagens, áudios e textos aqui apresentados estão todos devidamente autorizados. Infelizmente, alguns áudios ainda tiveram que ficar de fora, para que esse vídeo não ficasse ainda mais longo. Gratidão a todos. Você já sentiu alguma vez que não estava sozinho? Mesmo quando ninguém mais parecia estar ali? Às vezes, Deus nos mostra de formas sutis que o céu está mais perto de nós do que imaginamos. Hoje, quero compartilhar algo muito pessoal, uma experiência linda que me fez crer ainda mais na presença dos anjos de Deus ao nosso redor. Bem, tudo começou de uma forma muito simples. Senti em meu coração o desejo de gravar hinos antigos do Inário à capela e, ao pôr do sol, enviar para pessoas que estavam distantes de Jesus, alguns amigos passando por problemas e alguns amigos queridos. Sempre que ia gravar, estava sozinha em casa. Então, me ajoelhava em meu quarto e pedia para o Senhor enviar seus anjos para que louvassem comigo e que tocasse corações, levando paz, alegria e esperança. Após um bom tempo fazendo isso, um dia me reclamaram que o áudio não estava abrindo. Sem saber o que estava acontecendo, decidi pedir ajuda à minha amiga Jo. E após resolvermos o problema, ela então me perguntou: Mas o que são esses áudios? Eu expliquei a ela o que estava fazendo. E ela me pediu para enviar todos os hinos já gravados que eu tinha. Mesmo sem entender, eu só obedeci e enviei a ela. Qual não foi minha surpresa quando ela me mostrou o trabalho pronto? Um trabalho belíssimo que ela fez. Ela fez uma playlist no YouTube com os áudios com letras. Ficou um primor. E logo estávamos com 91 hinos nesta playlist, com quase 4.000 visualizações, para a honra e glória do nosso Deus. Certo dia, me preparando para o pôr do sol, coloquei então essa playlist para tocar. Quando, de repente, ouvi outra voz cantando juntamente comigo. Meu coração disparou. Voltei o hino 3 vezes. Ouvi e reouvi atentamente. E a outra voz estava ali. Foi quando decidi novamente falar com minha amiga Jo sobre o que eu estava ouvindo. Respirar fundo para passar esse choque. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você entende de música assim, duas vozes, quando tá cantando duas vozes, assim, quando tá cantando uma voz, aí abre outra voz rapidinho, volta, une-se, fica uma voz só. Você consegue identificar assim? Como assim? Não entendi a pergunta sobre a voz. Você quer perguntar se eu consigo identificar duas vozes numa música, num louvor, é isso? É o que eu estou pensando? Diga aí. Menina, eu tô aqui, tô que nem a menina lá, sorrindo, impactada, arrepiada. Porque sempre quando eu vou gravar os hinos, né, antes eu faço oração, peço para o Senhor enviar seus anjos para cantar comigo, para levar a voz de uma forma suave para o ouvido das pessoas, que os anjos cantem comigo e tal. E aí eu, preparando aqui para o pôr do sol, já tomei banho, arrumando aqui as coisas, coloquei no celular e na caixa de som para ouvir, né, os hinos de pôr do sol. E aí passou um assim que eu, uai, aí voltei de novo. Amiga, não é coisa da minha cabeça, eu vou ter que te mostrar. Alguns pedacinhos. Tem uma segunda voz fazendo comigo. Um tenorzinho. Um tenorzinho em todas as estrofes. Entra e sai, entra e sai. Meu Deus. Então, eu fiquei emocionada de você ter percebido isso,
Como eu tenho que escutar todos para fazer harmonia com a letra, isso não acontece em um só não, viu, querido? Alguns hinos eu ouvi e era para comentar com você e eu acabei esquecendo que eu ia comentar com você isso. Célia, tem uma segunda voz. Eu ia perguntar quem era que estava cantando com você, se era sua filha. Eu ouvi isso e não foi em um só não. E não é só você que ouviu, eu escutei. E eu ia ter comentado com você isso. Gente, é muito lindo, é muito profundo. Eu tô falando para você. Por isso que eu perguntei assim, será que é o que eu tô pensando? Quando você perguntou, você sabe identificar, não sei o quê. Por isso que eu botei assim para você, será que é o que eu tô pensando? Que eu já tinha percebido. Eu já tinha, eu já tinha percebido. Teve uma vez que eu tava gravando, e eu sempre coloco pra ouvir depois, né? E aí eu ouvia uma voz de homem cantando comigo. Mas eu falava, não, acorda na minha cabeça. É porque eu tô com fone. Mas eu ouvia uma voz de um homem cantando comigo. Aí depois eu afugentei isso, sabe? Eu parei de pensar. E agora eu ouvi de novo. Acredite, acredite. Ouça o meu áudio. Quando você falou, amiga, você consegue ouvir se tiver um tenorzinho, um negocinho? Eu falei, será que é o que eu tô pensando? Eu tinha percebido, era para comentar com você, mas a correria, as coisas, eu esqueci. Eu ouvi, estou falando para você, e não é em um hino só, não, em vários. Alguns é o momento de uma estrofe, outros é o corinho, de verdade. Será que as pessoas ouvem assim, amiga? Também ouve, né? Ouve desse jeito que a gente tá ouvindo, né? Ai, meu Deus, que lindo. Não sei se é tão forte, impactante para você como tá sendo para mim, porque eu tô muito, muito, muito impactada. Eu tive várias vezes para falar, mas aparecia outra coisa e passava por cima. Era porque você era para descobrir desse jeito. Eu descobri não, era para enxergar desse jeito, nesse dia, nessa hora. Entendeu? Olha quantos eu tinha percebido e era para falar com você e passava uma coisa outra e nada. É impactante para mim também. É lindo ver. Ver um projeto que eu creio que é do céu, que nasceu no coração do Eterno, porque você disse que fazia isso para mandar para aquelas senhorinhas e tal, e de repente olha a quantidade de pessoas que já visualizaram a playlist. Então não tem explicação. Você vê comparado aí com o livro Grande Conflito, tem cento e poucas pessoas. Então realmente é algo divino. Vamos orar para que mais pessoas sejam impactadas, né? E que através dessa playlist busquem também abrir os olhos, enxergar a verdade e serem tocados. Que é de arrepiar, viu, querida? É de arrepiar. E é interessante pensar e dizer, ah, não, como é que fala? Foi alguma coisa do microfone e tal, sim, porque não tem todos. Porque só em alguns momentos você ouve nitidamente uma outra voz que não é a sua. Entende? Não tem como negar. Não tem como negar. Só nega realmente quem quem não quer enxergar a verdade. Muito lindo, muito emocionante, muito impactante, muito, muito. Muito do céu. Após toda a nossa conversa, fiquei por algum tempo em lágrimas. Foi quando minha filha Jéssica chegou. Bem, eu me chamo Jéssica, sou a filha da Célia Regina e vim contar como foi, né? Quando eu entrei no quarto e vi minha mãe chorando, eu fiquei desesperada, pensando que alguma coisa de ruim tinha acontecido. Mas logo ela me tranquilizou, dizendo que era uma coisa boa. Mesmo assim, eu fiquei bem nervosa, porque eu não tô acostumada a ver minha mãe chorar. Até que ela me contou sobre o anjo cantar com ela. E quando eu escutei, me arrepiou tanto que eu não consegui aguentar e comecei a chorar também. Nem sei se ela me viu chorar porque tentei disfarçar, mas fiquei muito, muito, muito emocionada e feliz por saber a tamanha comunhão que ela tem com Deus e seu anjo.
Naquela hora eu senti que minha casa e minha mãe estavam protegidas, porque aqui é um lugar que Deus habita. Confesso que nesta noite foi muito difícil conciliar o sono. O coração estava exultante. Não conseguia entender, nem tampouco acreditar como alguém tão pequena e pecadora como eu ter um anjo magnífico em poder cantando comigo. Como pode? E sozinha, absorta em meus pensamentos, o Senhor então me trouxe à lembrança um acontecimento de muitos anos atrás. Eu estava ensaiando quando uma sobrinha de uns 10 anos de idade veio andando em minha direção com o olhar vidrado para trás de mim. Eu parei de cantar e disse: O que foi? O que foi? E ela disse: Tia, que lindo! Um anjo atrás da senhora. Como ele é lindo! Em seguida, o Senhor me trouxe à mente um outro acontecimento. Olá, meus queridos irmãos e amigos. Aqui quem vos fala é Delma Fernandes. Hoje eu estou morando na cidade de Itamaraju, aqui na Bahia, e venho hoje contar um lindo testemunho que aconteceu comigo e alguns amigos e irmãos enquanto eu estava morando em Porto Seguro no ano de 2019. Lá eu conheci a irmã Célia, fizemos uma amizade muito forte, muito boa, o seu esposo Robson também. Nesse período, a irmã Célia tinha feito uma cirurgia, estava recém-operada, e eu ia visitá-la, né? E numa dessas visitas, eu cheguei na casa, cumprimentei todos que estavam lá, e inclusive um rapaz alto, forte, né? Uma postura de estatura, né? E cumprimentei esse rapaz, conversei com todo mundo ali, fui para casa. No outro dia, resolvi fazer a visita novamente. Chegando na casa, encontrei uma criança, mais algumas pessoas, e esse rapaz estava na sala. Cumprimentei ele, ele me cumprimentou. Depois, ele sentou no sofá. Eu fui para o quarto conversar com Célia. E lá eu fiquei preocupada porque o rapaz tinha ficado sozinho na sala. Eu falei: Célia, o rapaz está sozinho na sala, não tem ninguém para conversar com ele. Ela falou: qual rapaz? Eu falei: o rapaz que estava aqui ontem, aquele que estava aqui ontem. Ela falou: que rapaz estava aqui ontem? Eu falei: o rapaz que está aí na sala agora. Aí ela falou: não tem rapaz aqui, não teve rapaz nenhum aqui ontem. E eu falei: tá, sim. Aí o esposo dela, chamou o esposo dela, perguntou. Ele: não tem homem nenhum aqui não, só eu. E eu falei: gente, mas o rapaz está na sala. E eu fiquei meio encucada, né? Eu corri para a sala para ver. Quando eu cheguei lá, ele não estava mais na sala. Mas eu senti uns arrepios tão forte no meu corpo, que não tinha como explicar. E eu comecei a ficar atordoada. Falei: eu vi o rapaz, Célia. Eu vi o rapaz aqui ontem e vi o rapaz hoje aqui. Cumprimentei ele, ele me cumprimentou. E a gente conversou ali, ela falou: amiga, você viu um anjo na minha casa. Você viu um anjo sentado na minha sala. E eu fiquei assim, sabe? Eu saí dali, minha mente a mil, fui para casa e fiquei questionando a Deus quem era aquele homem, quem era aquele homem. E aí, por alguns dias, fiquei perguntando, até que chegou um dia que eu falei: Senhor, eu vou fazer algo que eu não gosto muito de fazer, mas vou fazer. Eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia e falei: Senhor, o Senhor sabe que eu vi aquele homem na casa da irmã Célia. Ninguém viu e eu vi. Eu quero que o Senhor fale para mim na tua palavra quem era aquele homem para poder eu sossegar minha mente. E aí eu falei: quando eu abri a Bíblia, Senhor, a primeira palavra que saía aqui na Bíblia que eu li, vai ser o Senhor falando comigo quem era aquele homem. Irmãos queridos, quando eu abri a Bíblia, veio exatamente a palavra assim, ó: eu sou o homem que viu. E essa passagem está no livro de Lamentações, no capítulo 3. É o comecinho do versículo 1 do capítulo 3. Eu sou o homem que viu. Queridos, imediatamente eu ajoelhei e agradeci a Deus pelo cuidado dele, por ele demonstrar tanto carinho, que nós vivemos dias tão bons naquela época. A presença de Deus era constante, e é até hoje, né? Mas ele quis demonstrar isso para a gente de uma forma maravilhosa. Então esse é meu testemunho, que Deus nos abençoe a todos. Um forte abraço. Relembrando esses momentos, senti uma paz indescritível e uma voz que me disse: Ele sempre esteve ao seu lado, filha. Outro dia, então, contei ao meu filho Jefferson. Bem, eu me chamo Jefferson, sou filho da Célia. No primeiro momento que eu me deparei com esse áudio, eu fiquei encantado, mas ao mesmo tempo é, tentando buscar. Não, foi uma frequência diferente, alguém cantando no fundo, mas
aos poucos o Espírito Santo foi testificando aquilo que às vezes falamos tanto, buscamos tanto, e quando acontece, a mente nos leva a fugir um pouco, tentando buscar ou desculpas ou algo que possa ali, mas foi maravilhoso, foi incrível. É, isso mostra e nos ensina o quanto é importante buscar a presença de Deus, buscar estar mais próximo dele. Mas aí, realmente, quando eu parei e ouvi claramente, ouvi nitidamente a outra voz, foi muito emocionante para mim. Foi muito lindo, foi muito claro a outra voz, suave, mansa, tranquila, cantando com minha mãe. Enviei também para alguns amigos mais íntimos, relatando o caso para ver se eles também ouviam. Qual não foi minha surpresa? Todos estavam ouvindo. Irmã, eita, minha irmã, eu me fiquei aqui arrepiado aqui agora. Eu percebi, é no início. É uma voz suave, masculina, né? Aparenta, né? E aí entra e depois sai. Aí se a gente ficar esperando de novo, não ouve mais. É só lá no início. Sim, claro e límpido. Dei pro meu marido ouvir, ele fez curso de gravação, entende muito de áudio, ele ouviu a primeira vez e disse, pode ser ruído de não sei o que lá. Ouviu de novo e disse, parece outra voz mesmo. Muito lindo. Vou ouvir todos agora. Obrigada por compartilhar. Posso mandar para uma amiga? Oi, irmãzinha. Nós ouvimos várias vezes e conseguimos ouvir sim. A princípio eu não consegui porque eu sou meio assim, difícil de entender, né? Mas aí eu ouvi aqui com o Gé. Aí ele falou, sim, tá, tem sim. Aí ele foi e voltou a parte que tem. Aí eu me arrepiei todinho. Nossa, isso é muito bom, irmãzinha. Eu falei que eu quero isso também. Eu quero poder sentir essas coisas, sabe? Eu cheguei a ficar, minha irmã, com a respiração suspensa Sim, para poder ouvir direitinho, viu? sim. Mas nós conseguimos ouvir sim, irmãzinha. Continue assim, viu? Que o Senhor possa estar sempre usando a irmã. Minha irmã escuta duas vozes mais forte no princípio. A segunda voz dá um tom mais forte no princípio. Eu achei. Voz masculina. Ouvi sim. No começo da música dá para ouvir bem. É um anjo do Senhor, entendo, é tão bom saber que anjos louvam conosco. Ouvi ele, uma voz suave. Essas experiências me ensinaram que o céu está mais perto de nós do que podemos imaginar. E que esse é o louvor que agrada o céu, a forma mais simples. Os anjos não são apenas histórias antigas, eles continuam atuando hoje, protegendo, confortando e até louvando conosco. Que possamos viver com fé, com a certeza de que nunca estamos sozinhos. Quero agora convidar você a ouvir comigo um dos hinos onde essa bela voz aparece. Que ao ouvir você sinta o mesmo consolo, paz e presença divina que eu sempre sinto quando coloco para ouvir. Remido foi por seu sangue, a graça vou proclamar. Inunda sempre minha alma, conforto, gozo sem par. Remeu, remeu, remido fui por Jesus. Remiu, remiu, por isso sou de Jesus. No Mestre sempre medito, de dia mesmo ao deitar, da graça maravilhosa, eu quero sempre cantar. Remiu, remiu,
remido fui por Jesus, remiu, remiu, por isso sou de Jesus. Eu quero ver o meu mestre no eterno reino de amor, pois sempre guia meus passos, na boca põe meu louvor. Remiu, remiu, remido fui por Jesus, remiu, remiu, por isso sou de Jesus. Você pode não acreditar, e está tudo bem, é o seu direito, é a sua liberdade de consciência. Mas eu sei o que eu sinto ao terminar de gravar e colocar para ouvir e ouvir esta voz linda que preenche todo o meu quarto e todo o meu coração. Obrigada por assistir esse vídeo. Que o Senhor o abençoe.